Quero saudar a amada igreja de Samambaia, Distrito Federal, Brasília. Quero agradecer primeiramente pela oportunidade de poder compartilhar uma palavra ao qual também tem a ver com um momento de celebração, de alegria, de mais um ano de realizações e de vivência da mesma no local onde resido. É um momento de gratidão ao qual a igreja é grata ao Senhor por mais um ano de existência como sal e luz nessa comunidade. Eu quero também trazer um abraço das igrejas da região 5 e quero trazer essa saudação com muita alegria, em especial da igreja de Riacho de Prata, ao qual no momento eu me encontro como pastor. Quero também fazer uma oração para que assim o Espírito Santo abençoe os amados irmãos e irmãs que estão ouvindo e que vão ouvir esta palavra com o objetivo de ser abençoados no entendimento, na vivência, para que nos dias atuais isso seja algo benéfico na vida de cada um. Feche seus olhos nesse momento, estaremos fazendo assim a oração. Pai querido e amado Senhor, te dou graças pela oportunidade, pelo privilégio de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor. E pedindo que nesta noite o Espírito Santo esteja abençoando de tal forma o entendimento e usando a minha pessoa como instrumento do Senhor para compartilhar uma palavra ao qual venha ajudar no dia a dia, nas necessidades de cada um, Senhor. E assim também fortalecer o entendimento sobre os acontecimentos atuais e a realidade do mundo que estamos vivendo. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui em Apocalipse, no capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 4. Antes de fazer a leitura, quero agradecer mais uma vez à pastora Rosalina, nossa presidente, e também pelo privilégio e a confiabilidade do convite que nos foi dado para compartilhar uma palavra nesse momento de celebração de mais um ano de existência da igreja. Eu fico feliz e digo parabéns pela igreja em nome do Senhor Jesus. Então você que abriu a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 8, o verso de 1 a 4, vai nos dizer assim: quando ele abriu o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por cerca de meia hora. Versículo 2: e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Versículo 3: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário, de outro foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Pai querido e amado Senhor, abençoa essa palavra que foi lida e o entendimento dos teus servos e servas nessa noite, e todos os ouvintes da tua palavra, para que, ó Pai, essa palavra venha, ó Pai, trazer um grande benefício nessa noite e abençoar de tal forma a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos nessa noite refletir não só apenas pela situação que estamos vivendo, mas também queremos lembrar que, independente do que está acontecendo no mundo, o que mais circula hoje a respeito da situação dessa enfermidade que estamos vivendo, e que de certa forma eu não gostaria muito de abordar sobre ela, mesmo que ela está hoje num palco do cenário, da vida humana,
Mas o que nós vamos falar também tem a ver com essa realidade e com a postura que precisamos ter em relação a mesmo. Então, nessa noite eu quero dizer aos amados irmãos que o livro de Apocalipse é um livro que ele tem o seu aspecto diferenciado em relação aos demais livros. É um livro que apresenta muitas figuras, muitas formas diferentes, mas tem como clareza o objetivo de revelar a obra e a maneira de Deus de executar coisas que nos é permitida ter conhecimento. Por isso que nós temos aqui, nesse capítulo 8, uma forma de compreender a atuação de Deus em relação ao mundo, dentro das circunstâncias e os problemas que ocorrem a cada época e a cada tempo que se vivenciou essa vida e está se vivenciando essa vida humana. Mas ao mesmo tempo nós vamos perceber que para compreender o contexto desse texto em relação ao versículo 2, 3 e 4, a gente vai precisar compreender toda a interação bíblica para que possa realmente perceber o quanto Deus ele tem formas muito interessantes de operar e de trabalhar. Por isso que nessa noite nós queremos refletir sobre isso. Essa questão que é apresentada aqui a respeito do selo, a respeito dos anjos que são aqui, uma forma de ser utilizada, e assim também entender o papel, e as ações executadas daquilo que nós passamos a ler. Todo o capítulo ele vai expressar de uma forma muito clara o fato de execuções ocorridas em relação à humanidade, como desastres, como muitas vezes nós vamos ver epidemias, pestes e formas que ocorrem, que acometem a sociedade, atingindo o ser humano e trazendo dores e sofrimento. E é difícil entender e compreender como poderia um grande Deus, que tem um amor maravilhoso, permitir tantos acontecimentos ocorrerem. Mas eu quero, nessa noite, expressar para os amados que, de antemão, é muito importante compreender, dentro desse capítulo, que existem coisas que vai nos ajudar a poder ter um olhar minucioso e muito mais claro em relação ao amor e ao propósito de Deus. Por isso que João, quando ele está preso na ilha de Patmos, ele tem as revelações ao qual são dadas por Deus. João é considerado, como muitos devem ter ouvido, um apóstolo do amor, Ele expressa uma sensibilidade, uma condição de expressão tremenda em relação ao seu semelhante, ao ser humano, à criação de Deus, à criatura de Deus. Então é interessante que Deus permite que João possa ter essa experiência com ele em relação a esses acontecimentos. Então João apresenta aqui os 6 conjuntos de calamidade e não revela o 7º de imediato, mas insinua de forma sombria o que vai chegar, será insuportável. Então, no capítulo 8, a gente não vai ver essa resposta em relação ao 7º selo, mas de antemão é só para que a gente possa entender. Então, desde o momento que nós lemos no versículo 1, ele traz a respeito do silêncio como uma forma em dizer que a expressão de Deus para a humanidade, parece que Deus se silenciou, como que se Deus não se importasse ou não se preocupasse com o que está acontecendo. Na verdade, não é nada disso. Mas aí nós temos o silêncio como uma reflexão em relação às atitudes corretas em meio aos tumultos da vida. Ou seja, devemos passar em silêncio pelas coisas que não sabemos explicar. E aí nós vamos entender que há momentos e há situações que nós não vamos conseguir
entender, compreender o que de fato está acontecendo. E esse silêncio, de certa forma, é uma maneira de dizer que como Deus tem seus adoradores, aos quais, no versículo 3 e 4, ele vai dizer, aqueles que têm orado e que com a comparação de incenso, ou a relação que ele faz, mostrando que o adorador, ele tem como objetivo um conjunto de valores que expressam para Deus a sua forma de servi-lo. E uma delas são chamadas de oração. A oração é uma composição que eleva para Deus uma condição onde muitas vezes não precisamos falar, mas podemos sim orar. E a oração, ela tem como objetivo poder estar levando para Deus pedidos, intercessões e muitas vezes gratidões a Deus. Mas aqui nós temos um silêncio ao qual traz uma reflexão que muitas vezes é mais importante estar orando do que tentar explicar, do que tentar falar e ter uma explicação para tudo o que acontece. Ou seja, o seu povo, aqueles que o adoram, pode sim estar tendo um silêncio que é considerado um momento de grande oração pela igreja, por aqueles que declararam e declaram que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, para que assim possam de antemão todas as pessoas serem contempladas, porque há adoradores que se importam pelo o ser vivente, pelo ser humano ao qual Deus ama, como ele diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aí uma proposta de Deus em mostrar a importância de muitas vezes não tentar explicar, mas sim de se importar e se entregar em oração e clamar aquele que é possível, que tem capacidade de resolver e de mudar a história. Nós temos também aqui, em cada situação ocorrida, como os atos que ocorrem e acontecem, como o primeiro e o segundo ato em relação à oração e o conjunto do selo em relação ao que Deus demonstrou que estaria acontecendo. As catástrofes, as calamidades e assim as pestes, os problemas que a humanidade sofre e passa. E de antemão nós temos também o terceiro ato, o quarto, o quinto e o sexto. Eles são paralelos, estão em concordância. E é interessante que ele traz aqui uma proposta de compreensão, mostrando que Deus deseja que o ser humano possa compreender melhor a obra que Deus quer realizar na sua vida. E a igreja tem um papel muito importante para com isso. A igreja, ela tem um papel fundamental, porque de antemão, as pessoas que ainda não têm Jesus, elas não suportam, elas sofrem um impacto muito grande em cada acontecimento que vem ocorrendo e que ocorreu durante a cada momento que aconteceu essas grandes situações que afetou a humanidade de tal forma, né? Então é importante lembrar de tudo isso. Nós podemos dizer que, assim como os cristãos, eles suportam e passam pelas tormentas que ocorreu na história da humanidade, é interessante que os incrédulos, eles não conseguem ou são incapazes de suportar o julgamento de Deus. De antemão, para eles, é uma tormenta e um sofrimento muito grande. Por isso que quando a Bíblia se refere aos ais, né? Ai de cada situação, ai da terra, ai do mundo, né? Quando cada coisa vem acontecer, ele nos revela algo muito importante, que primeiro, desde o momento que Deus deseja ajudar a humanidade, então a gente pode dizer que esse momento dessa situação que estamos vivendo é uma forma também de chamar atenção para que o mundo possa refletir a respeito do arrependimento. O arrependimento
é uma oportunidade que Deus dá através de um momento difícil e que pode levar a um despertamento onde as pessoas podem refletirem sobre suas vidas e o que estão vivendo e o que estão fazendo. Porque muitas vezes as pessoas, é preciso passar em algumas situações por problemas para despertar um pouco sobre o que acontece com a sua vida. Por isso que a oportunidade, a porta que Deus traz, muitas vezes pode ser por um problema muito difícil que ocorre na humanidade, para despertar o ser humano sobre isso. De antemão, nessa noite nós vamos refletir sobre o arrependimento, porque quando falamos de arrependimento, o que leva Deus a se irar, que é o que o capítulo 8 vai trazer, essa postura de Deus, a ira de Deus, é quando o pecado passa do limite em relação ao que é permitido em relação à vivência humana. Se nós avaliarmos há quanto tempo o ser humano tem estado afastado de Deus. De 2015 para cá, houve tantos acontecimentos aonde foi motivo de zombaria, de blasfêmia contra Deus. Nós temos aí grupos que se colocam contra o cristianismo, contra o evangelho, aonde muitas vezes os grupos que se reúnem, como LGBT, aonde eles se colocaram de tal forma, em 2016 fazendo campanhas e mais campanhas, e muitas vezes em meio a chamar atenção, usaram de tal forma o nome de Jesus, imitando Jesus, fazendo com que assim Jesus fosse visto como um homem afetivo, e muitas vezes atos de cenas sexuais sendo colocadas. Também nós temos em 2018, 2017 para 2018, a arte sendo apresentada no Brasil como uma forma natural, onde as crianças são afetadas e levadas para aquele momento. Enfim, também o carnaval, as escolas de samba, tentando engrandecer ao inimigo de nossas almas, a Satanás, e a humilhar a pessoa de Jesus. E chega um momento que a conta, ela vem, chega um momento que há uma cobrança, e para tudo há um limite na humanidade. Quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais se abraçam com o pecado, mais se envolvem com o pecado. Então é preciso entender que o pecado é algo muito complexo, porque nós temos compartilhado, ensinado, que o pecado é tudo igual, é tudo uma coisa só. Quando nós falamos a palavra pecado, isso é uma bem verdade, mas é bem claro que biblicamente há pecados que aborrecem muito mais a Deus do que certos pecados. Há pecados que têm um agravo muito maior do que outros. Há pecados que muitas vezes têm uma consequência muito mais pesada e muito mais sofredora. Há pecados que só resta só o perdão, mas não tem mais como mudar aquela história, aquela situação. E aí nós temos um exemplo muito interessante, que quando alguém peca mentindo, a única forma dele mudar a situação é quando ele confessa e diz a verdade. Então isso muda a história. Mas quando a pessoa comete um pecado matando uma outra pessoa, aquela pessoa não tem como mudar aquela história. A única coisa que resta é apenas ser perdoado e ele não matar mais ninguém. Então vejamos que tem pecado pequeno e pecado grande. Tem pecados que faz grande diferença. Nós temos na história da Bíblia, lá em João capítulo 19, versículo 11, quando Jesus está diante de Pilatos, e ele diz a Pilatos que quem o entregou a Pilatos cometeu um pecado maior. Ou seja, Jesus está falando agora de Judas, que Judas o conheceu, o caminhou com ele, conviveu com ele. O que ele quer dizer com isso nessa noite? Que para nós cristãos, que conhecemos a palavra, que caminhamos na palavra, nós precisamos cada dia estar longe daquilo que se chama pecado e daquilo que outrora a gente já viveu de acordo com aqueles que vivem hoje. É por isso que de antemão ele deixa claro que o arrependimento é uma forma de reconhecer o que é pecado, é uma forma de ser revelado que o pecado ele é destruidor. Então quando vivimos na ignorância, nós
não tínhamos a noção do que era certo e o que era errado. Mas quando temos um encontro com Jesus, nós fazemos uma grande diferença. Por isso que o mundo está no obscuro. Eles não conhecem a diferença do certo e do errado, mas nós temos essa consciência. Por isso que há um preço muito caro para quem já conheceu a palavra e que não obedece e que não se submete a ela. Por isso que para nós, quando nós oramos, as nossas orações têm um efeito tremendo nas mãos de Deus. E tem um efeito maravilhoso para interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Por isso que eu lembro muito da história de Jonas, quando ele é chamado por Deus para ir de encontro a Nínive, para levar uma mensagem. Porque a Bíblia diz que o pecado de Nínive chegou até os céus, estava já passando dos seus limites, ou seja, Deus agora desce para começar a chamar a atenção e mostrar a sua ira. Deus agora ele levanta do seu trono e diz, basta, não dá para continuar. E aí Deus, antes de mostrar a sua ira, Deus dá chance, Deus dá oportunidade à humanidade. Deus levanta seu povo, a sua igreja, para alertar o povo. Por isso que nós temos aqui no capítulo 8, a oportunidade de Deus, que Ele dá, a chance que Deus dá. Deus levanta a sua igreja, seu povo, para interceder, para testemunhar, para evangelizar como sal e luz, para que haja uma chance, para que muitos possam se arrepender e possam dar meia volta, possam mudar o roteiro, o itinerário, o caminho que está seguindo. Nós temos aqui o exemplo, lá em Isaías 59:12, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Diz que o pecado distancia cada vez mais o ser humano de Deus. A Bíblia diz que aquele que morre sem Jesus terá condenação eterna, mesmo que ele não tenha tido um encontro, mas por ele saber da verdade, ou receber a informação da verdade, que é o papel da igreja, de revelar, de mandar enviar a mensagem da verdade a respeito do reino dos céus. Por isso que o pecado tem degradado, tem trazido sofrimento, e assim a ira de Deus se levanta contra a humanidade. Mas Deus tem dado chance e oportunidade para que antes que chegue a sua ira, as pessoas tenham chance de se arrepender primeiro. Antes que chegue o dia da condenação eterna, as pessoas tenham chance de refletirem de como estão vivendo. Há muitas pessoas que pelo medo se convertem ao Senhor, entregam suas vidas, mas outras apenas se assustam e não param de viver como estão vivendo. É interessante que Deus tem a sua balança. É interessante que Deus, Ele chama a atenção. Deus, Ele deixa claro que Ele vai medir, que Ele, com certeza, não deixa passar ileso tudo que acontece. A Bíblia diz que Deus vai avaliar as obras que são realizadas. As nossas obras serão avaliadas por Deus. Aquilo que estamos fazendo ou o que estamos deixando de fazer. A Bíblia diz que cada um será medido pelas suas obras. E aqueles que não faz, que negam o Senhor, também têm as suas perdas em relação a isso. Por isso que é muito importante refletirmos nessa noite. A Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele nos ama, e por nos amar, Ele tem o desejo de mostrar a sua vontade e querer nos ajudar. Mas nessa noite eu quero lembrar que o Senhor também tem a sua balança. É interessante quando a gente vê a declaração de Daniel na parede, que diz Meni, Tekel, Facim, ou seja, pesado foste na balança e achado em falta. Se foi pesado na balança e achado em falta, Deus está dizendo que Ele mede as obras, a postura do ser humano. E chega uma hora que o peso é tão grande que a conta vem e Deus vai cobrar essa conta. Por isso que de antemão nós precisamos lembrar disso. Mas também Ele chama atenção para aqueles que um dia o conheceu e se afastou, como Lucas, capítulo 12, versículo 48, ele vai dizer que aqueles que têm o conhecido e não o servem, aqueles que um dia conheceu a sua palavra, ouviu, mas deixou de servir ao Senhor, ele deixa claro que essas pessoas, por ter conhecido e não servi-lo, é um peso, é uma pena, porque essas pessoas não serão contempladas com Ele.
Em Hebreus 10, 26, ele diz: se vivemos deliberadamente pelo pecado, ou seja, se vivermos só para o pecado, vamos ter como recompensa o pecado ou a destruição para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, quando ele fala de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, ele diz: depois de terem conhecido a Jesus e se deixaram ser enredados, ou seja, se deixaram influenciar novamente pelo pecado, pelo mundo, ele diz que era melhor que nunca tivesse conhecido o Senhor. E ele revela a necessidade que tem e a oportunidade que o Senhor dá para que o mundo possa ter essa chance. A igreja tem o privilégio de orar, de interceder, mas também a igreja não pode cochilar, não pode relaxar. Por isso que nessa noite nós queremos dizer que o Senhor tem um amor maravilhoso e que nunca Ele vai dar as costas para nós, mas também não quer que nós venhamos dar as costas para Ele, porque não podemos brincar com o Evangelho. O Evangelho é algo muito sério, e aquele que está não deve sair, e aquele que não está precisa entender que é necessário ter um encontro com Jesus, para que assim ele possa ter o privilégio da vida eterna. Para concluir nessa noite, eu quero dizer que no capítulo 13, quando nós vamos ver os ais de Deus, ele revela o seu desejo de que todas as pessoas sejam salvas. Então, quando ele começa a apertar, quando Deus disciplina a humanidade, quando Deus limita a humanidade, Deus está dando chance à humanidade para que eles possam, de antemão, saber que o Senhor quer salvá-los. Muitas vezes a humanidade, a cada dia mais, decide andar sozinha, criando seus princípios e valores e atingindo e ferindo os valores de Deus. Mas o amor de Deus é grande e Ele usa a sua igreja cada dia mais. Por isso que eu quero dizer nessa noite, igreja Menonita de Samambaia, o Senhor tem levantado vocês para que possam cada dia permanecer caminhando, orando, intercedendo e podendo fazer o seu melhor para que essa obra seja estendida cada vez mais e que todos que estão próximos e aqueles que vocês se aproximam possam saber que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então a nossa missão é de levar essa mensagem, mas primeiramente ficarmos firmes e com certeza, através da nossa firmeza e testemunho, vamos revelar que esse Deus de amor, mesmo que Ele permita que situações como essa aconteçam, mas isso é uma chance e oportunidade para que muitos venham se arrepender e ir para os braços do Pai e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e poder dizer que a igreja, com certeza, deixou esse exemplo e testemunho que há um Deus que chama a humanidade e que quer trazer ao conhecimento esse amor e salvar muitos, de preferência todos, mas que pelo menos aqueles que vierem vão ter o privilégio da salvação. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que o desejo de Deus é salvar todos, mas mesmo que não seja, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer à igreja que Deus os abençoe. Muito obrigado por permitir compartilhar essa palavra, que os irmãos tenham entendido a mensagem que o Senhor tenha dado, e que Deus os abençoe, e que o Senhor os dê uma boa noite em nome do Senhor Jesus, e que possamos estar orando pelas igrejas menonitas de cada região, e que o Senhor dê a sua paz e o seu entendimento para cada um de nós, para que possamos ter um bom descanso, mas lembrando que o Senhor nunca descansa e sempre está do nosso lado, em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.